Gundam Rogue Orbit acabou de ser anunciado e tem alienígenas. Eu sou o Caves, o cara que fala de Gundam. On Earth, mankind measured time by seasons, not sirens. For a moment, the future felt promising. They're inside! They're inside! Out here, that promise is a lie. Every breath taken is inside an armored shell. You're our last hope. The darkness coming for us. It remembers one man. The pilot. Find me. I'm here. Vamos lá, vamos entender um pouquinho desse trailer aqui. Vamos analisar esse vídeo frame a frame. E eu acho interessante a gente já começar pelo seguinte. A primeira coisa que me chama atenção já é isso daqui. É o fato de, obviamente, sendo no espaço, a gente consegue supõe, mais uma vez, que seja dentro de uma colônia. A gente vê pelas estruturas ali, a gente sabe que normal das colônias dentro de Gundam ser todas... É uma grande réplica de lugares que existem na Terra, principalmente lugares para plantação, quando tem principalmente jardins, etc., como a gente pode ver exatamente aqui no começo com os girassóis. Um ponto interessante é que quando a gente está falando desse trailer, a gente já vê alguns personagens e tudo mais, o que me chama a atenção já é isso daqui, ó. Quando você vê uma primeira batalha, já vê uma primeira batalha ali de um Mobile Suit, de um suposto robô, né? Que a gente não sabe o que é. A gente achou que poderia ser um Gundam logo de cara, mas não é. A gente já suspeita ali que seja um Grunt, uma unidade de Mass Production, um GM da vida, pode ser? Não revelaram de cara que era Gundam ali, e aí a gente começa a ver as coisas acontecendo, né? Então, a partir desse momento que a gente vê essas criaturas, a gente vê a luta batendo, acontecendo, tudo mais, eis que aparece ele. Gundam Helix. Eles podiam ter feito isso logo no começo? Talvez, mas aí não ia dar aquela sensação gostosa de mistério de saber qual era o próximo jogo que a Bandai ia lançar. E vamos falar a verdade, ficou bom essa revelação, porque ninguém esperava que toda essa introdução ia vir um Gundam. Poderia ser algo como Armored Core, ou alguma coisa de repente, talvez ali, que o pessoal gosta, como Move Love? Não. É diferente? É. A gente sabe que design diferente é assim, tem designs bons e designs ruins, mas esse eu vou te falar que eu gostei, ainda mais por conta do tom e do estilo que o trailer começou a mostrar, né, te ambientar em relação ao jogo. Quando você começa a ver a mobilidade dele, a gente já consegue ver aqui, ó, vamos até dar uma olhadinha aqui. Principalmente o design dele, cara. Esse design ficou incrível. Esse frame aqui, plano de fundo, playmat pra jogar um Gundam TCG, maravilhoso. Eu gostei. E se vocês repararem, vamos falar não só da movimentação dele, que é bem fluida, você vê que ele é um Gundam bem rápido ali, a gente vê que ele, né, tem toda uma movimentação de voo, a gente tem os armamentos ali. Vamos falar rapidamente que esse design, eu já vi na internet, é quase um consenso basicamente de que o Gundam Helix, com seu estilo de cor e design, lembra exatamente esse cara aqui. O Gundam EX da série Requiem for Vengeance da Netflix.
E convenhamos, tá bem... Assim, não é que é parecido, mas ele tem muitos elementos em comum. Principalmente essa questão mais monocromática, essa questão de cores mais frias, o cinza, algo que lembra realmente mais um mecha, nada muito cheio de design com cores ali, no que a gente já está acostumado com Gundam. Mas você pode ver que ele tem muitos elementos, e se a gente coloca ali na tela, cara, se a gente volta aqui, ó, mostrar aqui junto, você vê que tem... Cara, assim, lembra bastante, principalmente quando a gente fala dessa parte aqui em relação a essa cobertura do capacete, né, com o rosto, né, lembra um pouquinho ele, lembra um pouquinho essas características, e principalmente algo que a gente já viu também, que é o Easy 8, né, do Gundam, da série Gundam 8 MS Team. Então o Easy 8 já tinha aquela questão do rosto mais fechadão ali e tal. Bem interessante. Acho que o pessoal gostou bastante do design do Gundam EX da Netflix. Claro que também dividiu opiniões, mas eu achei interessante. Eu acho que vale a gente dar um ponto aqui positivo pro design desse Gundam, que é diferentaço. Vamos falar rapidamente aqui de inimigos. É polêmico, né? A gente já vê que são criaturas... Vamos pegar aqui o começo. Principalmente aquela cauda ali, ó. Cara, à primeira vista, a gente acha que é um alienígena mesmo, assim, orgânico, que é muito incomum em Gundam, extremamente incomum, porque aí você vê uma situação em que os personagens do jogo se encontram em uma guerra, basicamente ali de sobrevivência, pelo menos nessa colônia ali, onde os monstros estão lutando contra vários tipos de criaturas. Você pode ver que aqui a gente tem um rosto bem bacana, basicamente um GM, cara. Olha, ó, rosto em forma de visor... Teve inspiração ali de ser uma unidade de mass production, tá aí lutando, se matando pra bater no Minion. E a gente vê o detalhe desse Minion aqui, cara. Ó. Cara, logo de cara, como eu falo, esse design não é pra ser uma criatura mecânica. Pelo menos é o que eu achei até a gente chegar um pouquinho mais ali no vídeo, cara. E assim, não é só uma, são várias, a gente tá falando de uma horda. E outra coisa que já vai, né? Já é uma regra que o pessoal reclama em Gundam, que não é sobre, né, as questões de conflito entre humanos. A gente tá falando de humanos contra outras criaturas aí lutando pela sobrevivência. Cara, não é federação, a gente não sabe, não tem federação, não tem Zeon. Cara, é só raça humana contra essas criaturas. São alienígenas. Isso a gente tem certeza. Não tem como isso aqui não ser. Pô, falar que, mas e aí, será que humanos criaram isso? Parecido como os Mobile Armors em Gundam Iron Blooded Orphans, que são o Rashomon e outros Mobile Armors lá, que são autônomos, sentientes, mas são máquinas ainda? Talvez. Vamos descobrir jogando o jogo. E já aproveitando, se você ainda não é inscrito nesse canal e quer ficar tudo por dentro do que a gente tá falando aqui, de jogos de Gundam, de mangá, de animes de Gunpla e de Gundam TCG, já aproveita e se inscreve agora. E fica aqui porque a gente ainda vai falar muito mais sobre esse trailer. E vamos falar de gameplay, galera. O que a gente tá vendo aqui, principalmente no cutscene, é muito fluido. Ele tá chegando ali com uma baita de uma espada, com um beam rifle, e ele ainda tem ali os beats, funnels, fangs, chame do que quiser, justamente a dar dano nas criaturas. E você vê que ele é bem fluido. O que eu acho muito interessante é que Gundam normalmente, assim como apareceu ali naquele suposto GM, ó, aqui tá um frame bacana pra gente falar. Cara, sem escudo. Pode ser que o escudo que a gente viu ali, os beats ajudem a defender, pelo menos acho que a gente viu aqui no começo, que esses beats que estão sobrevoando ao redor dele ali fazem parte do escudo. A gente vai ver melhor nessa gameplay. Mas olha, vou te falar, tá com mais cara de hack and slash do que Souls-like. Pelo menos é o que tá parecendo. Não tem nada simplesmente confirmado, mas só pela gameplay tá mostrando que é bem fluido. Não é tão rápido como um Devil May Cry, mas a gente vê que tem bastante movimentação. E isso levanta uma questão sobre até a questão de customização, troca de peças e evolução do Gundam. Se você pode usar outros, se a gente consegue ter builds igual no Armored Core, builds mais rápidas, mais fracas, né, que tomam mais dano, mas que são muito mais rápidas, ou builds mais lentas, né, com mais armadura, mas que eles são lentos, mas que eles aguentam muito mais o dano, tem muito mais vida para aguentar ali no meio da batalha. Isso tudo a gente vai descobrir ao longo aí das próximas revelações, próximos anúncios, vídeos, trailers,
né, dos próximos eventos de jogos talvez, tá? Mas a gente já pode garantir que vai ser um hack and slash e eu espero de coração que seja extremamente divertido. Não seja uma jogabilidade travada. Eu falo isso porque uma movimentação de um jogo nesse estilo hack and slash que funcionou muito bem, apesar de ser SD Gundam, é o SD Gundam Battle Alliance. Pra mim, aquela movimentação, a movimentação de esquiva, de bloqueio, de parry, tava muito, muito boa, bem fluida, tá? Eu acho que dá pra puxar alguma coisa parecida nisso daqui e também aproveitar os elementos, principalmente de Armored Core 6. Vamos falar de alienígena. É comum em Gundam? Não, não é comum. Já teve antes? Sim. Falar de alienígena em Gundam é complicado, porque mexe com uma regra, um tabu muito grande dentro da comunidade. Até porque o Tomino, o criador do Gundam, sempre focou na guerra, nas questões da guerra, fala muito sobre o drama dos personagens, ele traz muito essa questão mais social e sempre focado nas pessoas. O Gundam em si e as batalhas são mais secundárias, mas tudo gira em torno sobre como é o drama da guerra. Quando foi que apareceu alienígenas pela primeira vez? 2010, filme de Gundam Double, Awakening of the Trailblazer, tá? Ali que apareceu, tem toda uma questão em cima disso, como que eles apareceram, não foi do nada, tá? Eu já vou avisando, pessoal, pra não ficar falando sobre Gundam Double, pelo amor de Deus, assistam. E se você não gostou do filme, porque simplesmente que apareceram alienígenas, deixa eu explicar uma coisa, Assiste direito a primeira e a segunda temporada que você vai entender que tudo foi construído com um propósito. Se você acha que esses alienígenas apareceram do nada, então você tá assistindo errado. Mas depois de Gundam Double, a gente só foi ter alienígenas no mais recente lançamento em mangá, chamado Gundam 8. Foi um mangá esperado, principalmente pelo seu pôster chamativo, com o Gundam Sirius bem detalhado, com um design bem diferentão também, mas trazendo principalmente aqueles elementos que todo mundo gosta de Gundam. Mas Gundam 8 trouxe logo de cara a temática bem explícita contra alienígenas, até porque quem leu, se você ler o primeiro capítulo do mangá, o protagonista se ferrando, para não dizer outra coisa, para lutar contra alienígenas que são extremamente fortes. E ali sim você consegue ver que eles são seres, né, assim, mais orgânicos, assim, são criaturas diferenciadas biologicamente, tá? Pessoal, depois de algumas pesquisas extras aqui enquanto eu estava editando esse vídeo, tem algumas outras evidências de formas alienígenas em outras séries de Gundam, apesar de não ter um foco muito grande, tá? Uma delas a gente já vai começando falando de Gundam Seed. Você tem o primeiro Coordinator, que fez uma expedição ali por Júpiter, o nome dele é George Glenn, ele foi o primeiro Coordinator, ele fez uma exploração ali por Júpiter em Cosmic Era do ano 15, ele retornou no ano 29 e ele achou uma evidência, os ossos de uma suposta baleia com asas. Apesar de não ter um foco, mostra de que existe uma forma de vida alienígena naquele universo. Você tem também evidências de uma bactéria alienígena completamente letal no mangá Crossbone Gundam Ghost também, que é o chamado Angel Call, que eles usam como uma arma, porque essa bactéria em contato com um corpo humano, ele simplesmente dilacera e arrebenta e destrói, assim, é uma coisa bizarra que acontece. E então a gente já pode dizer que existe uma forma alienígena dentro de Universal Century. Lembrando que Crossbone Ghost é dentro de Universal Century, beleza? Sim, tá? O que leva a falar sobre... E por que eu tô falando de Gundam 8 e tudo isso? Porque eu acho que Rogue Orbit tá caminhando por esse lado, principalmente porque Gundam 8, depois de muito tempo, trouxe ali uma aceitação bacana e eles pensaram, pra jogo, por que não? E eu sou a favor disso. Eu acho que, diferente de uma série, um anime, que talvez depois a gente possa discutir sobre, eu acho que é válido. E eu já cansei de falar em outros vídeos, Gundam tem algumas coisas que precisam se manter na sua essência para se falar, mas em questão, mesmo tendo alienígenas, tem que ter um contexto interno entre os seres humanos ali, principalmente trama, conflito, conspiração, a parte militar. Dá para explorar isso e ainda ter alienígenas, mas isso tudo tem que ser feito muito bem, para também não se perder. Porque só chamar de Gundam porque tem o rosto é complicado. Eles estão indo por esse caminho, basicamente pegaram a fórmula de Gundam 8 e colocaram no jogo e estão vendo como isso vai funcionar. A minha posição, minha opinião, ela é muito positiva. Eu estou, assim, de certa forma, com expectativas boas em relação ao jogo. Claro que não é só história
que faz um jogo, e também não é só a gameplay que faz um jogo. Eu também quero que a gameplay seja boa, que ela seja divertida, que ela não seja muito presa a grind, que ela tenha uma fluidez e que não seja um jogo extremamente cansativo e repetitivo, assim como alguns outros hack and slash no passado tiveram. Não só apostar no favoritismo, né, na comunidade por ser Gundam. Eu acho que tem que ainda ser um jogo muito bem feito, muito bom, e que não seja um jogo com uma campanha curta, que tenha bastante coisa para explorar, com bastante mecânica, recurso, enfim. Ainda não deixou claro em relação à customização, para qual caminho ele vai, se vai ter mais personagens que você vai poder jogar, outros pilotos, outros Gundams. E para mim o maior teste vai ser, cara, tem drama humano no meio de tudo isso, ou vai ser realmente só ação e alienígenas, né, tocando terror? É isso que a gente vai descobrir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam mais uma vez de se inscrever nesse canal, me acompanhar aqui, me acompanhar nas redes sociais. Já deixa o seu like também. Muito obrigado por tudo. Deixe nos comentários o que vocês acharam de Gundam Rogue Orbit. Deixe a opinião de vocês numa boa, sem atacar, sem ódio, falar na boa, deixe sua opinião. Pessoal, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. E até mais.